Olá, eu sou o Joadir e mais uma vez aqui para gravar o 35º vídeo da série O Gigante da Galileia, da saga Operação Cavalo de Troia. O nosso assunto hoje, eu ia já ir direto para o final da crucificação, da morte de Jesus, mas tem muitas coisas que aconteceram antes e que não vou deixar passar isso em branco. O meu desejo é levar a maior quantidade de informações, embora eu tenha que resumir muito, mas eu preciso mandar a maior quantidade de informações para vocês que estão me ouvindo. Porque a minha intenção é essa, é que vocês tomem conhecimento, aqueles que não leram toda a saga, os 9 livros, para que tenham conhecimento dessa outra informação sobre a outra versão, digamos assim, sobre a vida de Jesus Cristo. Porque a Bíblia é um livro religioso. Operação Cavalo de Troia é um projeto científico. É um projeto biográfico, histórico e científico. Tem nada a ver com a Bíblia. Vem contar a história narrada na Bíblia. Mas eles querem, a ciência quer verificar a veracidade de tudo aquilo. Então, para isso, usando a tecnologia que eles descobriram, lá desde da década de 60 a 70, e conseguiram mandar 2 cientistas, astronautas, militares americanos, para o ano 30, exatamente nos últimos 11 dias da vida de Jesus na Terra. Bom, mas então, tendo içado os 3, assim que Jesus Cristo foi levado lá para a estaca, com o patíbulo, naquele momento, já vinha acontecendo, já falei isso várias vezes, mas ia se avolumando aquela tempestade de areia, o siroco, como é chamado, a tempestade de areia do deserto, vinha chegando para ele, perto deles. Mas, também, é bom citar aqui as chacotas, né, daquele grupo que estava ali embaixo, cerca de 1 metro e pouco, abaixo da cabeça do Gólgota, né? O pessoal que estava ali embaixo assistindo, aqueles curiosos que vieram para as festas e tal, e o pessoal do templo e do sinédrio, com chacotas, sempre insuflando o povo a fazer esse tipo de brincadeira, de chacota, de encarnações, digamos assim, né? Então, alguns gritavam: salvou os demais, mas não pode salvar-se a si mesmo. Se és filho de Deus, bendito seja o seu nome, por que não desces da cruz? Esse tipo de coisas foram falando, era normal esse tipo de coisa naquele momento ali. E foi se avolumando a tempestade, o siroco, aquela tempestade de areia, e o Longino, o centurião-chefe daquela missão, juntamente com Arsênios, pediram subordinados para verificarem a estabilidade das estacas. As estacas eram colocadas nas gretas da rocha, eram fincadas ali e reforçadas com cunhas de madeira, né? Então ele pediu que fossem lá reforçar essas cunhas e tal, por causa dessa ventania que estava para chegar. E chegou com muita velocidade. A gente fala depois qual o efeito dela depois, como é que ficaram as pessoas, como é que ficaram principalmente os crucificados com essa tempestade de areia. Bom, mas aí, nesse momento, quando foi por volta de... E eles continuaram falando lá: se és rei dos judeus, baixa da cruz e acreditaremos.
gritando lá, geralmente o pessoal do Sinédrio, do templo, aqueles saduceus e fariseus e tal. Tu que querias destruir e reconstruir o templo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Falavam, né? Enquanto os soldados guardavam as vestes lá, aquelas vestes que eles foram sorteados, que ganharam, né? Enquanto eles guardavam as vestes, deixa eu pular aqui. Continuando, né? Outra frase aqui que o cientista registrou. Se és filho de Deus, por que não segura sua salvação? Ah, isso aqui, desculpa. Aí quem fala isso aí, os gistas, o guerrilheiro mais forte, mais velho, né? Ele virou para Jesus e falou: se és filho de Deus, por que não assegura a tua salvação e a nossa? Naquele esforço que ele fez para brincar, né? Para fazer esse escárnio com Jesus, no mesmo instante, porém, sufocado pelo esforço, caiu sobre os pontos de apoio inferiores. Arfante, empenhado em novas e rapidíssimas inspirações. Respirar era um sacrifício enorme para eles. Então, o outro guerrilheiro, o Dimas, que era o mais novo, que os católicos aí conhecem como São Dimas, ele fala o seguinte: não temes tu mesmo a Deus? Não vês que nossos sofrimentos são por nossos atos? Mas este homem sofre injustamente. Não seria preferível buscarmos o perdão de nossos pecados e a salvação de nossa alma? E, continuando ali, ele vira para Jesus e fala: Senhor, diz com voz suplicante, né? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, num esforço sobre-humano, ele falou: em verdade, hoje te digo que algum dia estarás junto a mim no paraíso. Para falar isso, Jesus Cristo precisou se elevar cerca de 26 centímetros, apoiado apenas nos grampos, lá nos pregos, lá nos cravos, né? Para isso, ele teve que levantar-se cerca de 26 centímetros, segundo o próprio cientista. Por quê? Porque ele estava nessa posição, você me vê no quadro aí, nessa posição, e de um ponto do cravo ao outro ponto, numa linha reta, invisível, teria 26 centímetros do ombro até a ponta da linha invisível. Então seria mais ou menos isso, que ele teria que fazer isso, apoiado apenas nos cravos. A imagem que se tem é do ginasta, quando faz aquela posição do Cristo. E Jesus Cristo fez isso apoiando apenas nos cravos, só para dar a resposta ao Dimas. Em verdade, hoje te digo que algum dia estará junto a mim no paraíso. Pelas 13h40, a voz do Eliseu, lá o
o engenheiro que ficou no módulo, pelo ponto do ouvido lá do cientista que estava na Terra, ali no Gólgota, ele disse o seguinte: dizendo que havia algo acontecendo no ar, assim como na época, no dia em que Jesus, no mesmo dia, né, lá no Getsêmani, quando Jesus suou o sangue. E ele alertou o cientista de que aquele objeto estava próximo por ali. Então, ao redor das 14 horas, e volto a dizer, ele sabia essas informações corretas do horário, pelo ponto que ele tinha no ouvido, através da mesma tecnologia que nós usamos hoje no celular, porque eles não tinham relógios ali. Eles viam as horas pelo sol. O relógio não tinha sido inventado ainda. Aliás, quem inventou o relógio de pulso, né, foi o Santos Dumont. Então eles não tinham relógio. E essa tecnologia que nós usamos hoje, já falei sobre isso, não está no satélite. A tecnologia, ela está dentro do celular. Assim que você compra um celular novo hoje, e assim que você liga o aparelho, ele te dá o dia e a hora. É a tecnologia que está dentro dele, que o Steve Jobs colocou e que foi copiado, né? Colocou lá no iPhone e que foi copiado. Bom, essa informação eles já tinham lá em 1973, porque eles tinham ido à Lua em 1969. E a viagem foi em 1973. Com toda essa tecnologia que ele tinha, eles levaram no módulo. Então, Eliseu, o nome de guerra, do nome código, né, do engenheiro da computação que ficou no módulo, ele informa que o objeto estava por ali. Que aquele mesmo objeto já tinha dado sinal no radar do módulo de que ele se aproximava. Então, ao redor de 14 horas, o tornado diminuiu um pouco. Então, o comprimento da tempestade, do vento, da tempestade de areia, ele fala aqui, foi avaliado pelos instrumentos do módulo em uns 20 quilômetros de 20 quilômetros por 125 de frente. Então, aquela tempestade tinha essa estrutura. 25 de frente e 120 quilômetros de frente ali, de fundo ali, ou seja, era enorme, tomava toda a cidade. E já vinha se diminuindo e tal. Bom, eu quero seguir aqui. Às 14 horas e 5 minutos, o engenheiro fala para ele, dá um sinal para ele. Aí está outra vez, fala o nome do cientista. Jazão, eu o tenho na tela. A tela do computador que ele tinha lá no módulo. O radar registra um eco. Direção. Afirmativo, procede do leste. Isto é coisa de louco. E ele continua monitorando o módulo, o objeto. Não vem muito rápido. Prossegue Eliseu, que devia estar com o nariz colado à tela do radar. Isso falando o cientista. Calculo que há uns 400 nós. Um nó é 1.852, é 1,852 km por hora. É uma velocidade marítima, né, que eles usavam lá, e ele usou essa velocidade aqui.
Então, 10 nó é 18,52 km por hora. Então ele vinha nessa velocidade de 400 nós, 780,8 km por hora. Era a velocidade do disco, né? Que depois eles verificam que é um disco enorme, que eu vou falar sobre isso. Não vem muito rápido. Calculo 400 nós, né? 740,8, quase 741 quilômetros por hora. Então, ao ligar a conexão novamente, para saber que diabo se passava no módulo, o engenheiro fala: Jazão, nunca nos acreditarão. O eco acaba de fazer uma ruptura de quase 90 graus. Está no rumo 190, quer dizer, 19 mil pés. 19 mil, no caso, não são 19 mil metros, né? São 19 mil pés. Cerca de, sei lá, 8 a 9 quilômetros, né, de altura. Ele continuou falando: mas como pode? Que espécie de coisa pode fazer um giro assim? Jazão, quer dizer, o troço vinha rolando, né, rodando. Jazão, penso que não me podes falar. Sabia que o Jazão não podia responder ele, porque o Jazão estava ali pertinho os cientistas estavam ali perto dos romanos, né, para se proteger da tempestade. Então ele não podia falar nada com ele. Então teve que ficar quieto só ouvindo. Agora está reduzindo. Reduz a velocidade e também o nível. Vamos ver. Ele na tela ali falando, e eu vendo e falando para o cientista. Puxa, passa dos 400 nós. Ele vem diminuindo. 400 nós a 275. Nível 300. E continua baixando. Dolce Pejon, ele fala Dolce Pejon entre parênteses. Essa palavra quer dizer o seguinte, aqui no rodapé tem essa explicação. Pejon entre pilotos e astronautas indica distância e rumo. Ele fala, vou te dar a distância e para onde ele está indo. Vem dando informações, no instante agora acelera. Afirmativo, está acelerando, o cara nervoso falando, né? 400, 700, 900 nós. A velocidade de 900 nós é 1.666,8 km por hora. Era a velocidade do disco naquele momento. Então, dessa vez, ele baixou bastante. E o cientista já estava vendo o disco. Não só o cientista, mas todo mundo. Fui aproximando, perdeu a luminosidade e converteu-se em uma espécie de lua cheia, de uma cor mate. Os soldados não tardaram muito a vê-lo. E o centurião, levantando a vista, ficou tão perplexo quanto eu mesmo. Jazão está vendo? Fala lá o cientista, o cara do módulo lá, o engenheiro. Eu vejo quase nas minhas 12. Continua a 12 mil pés, cerca de 4 metros de altura, 4 quilômetros de altura. Vou pular aqui. Aquela coisa, segundo Eliseu, havia se estabilizado a uns 4 mil metros a vertical de Jerusalém, ali acima, né? E assim permaneceu por 2 ou 3 minutos. A julgar pela altura em que se encontrava e por seu tamanho aparente superior ao de 10 luas, tamanho do objeto lá, superior de 10 luas, suas dimensões eram enormes.
Enquanto eu observava surpresa aquele fenômeno, passou pela minha mente uma infinidade de possíveis explicações que certamente não me satisfaziam. Era o segundo objeto voador que via nas últimas 14 horas. Sim, lá quando Jesus estava lá no Getsemane suando sangue, lá naquela oração que ele fez, apareceu também esse disco. É só voltar lá nesse vídeo que eu falo sobre Getsemane. O que significava aquilo? Como podia ser? E, sobretudo, quem, um ou mais, o tripulava? Então, eles ficaram checando as informações, mas eram todas confirmadas. O diâmetro do artefato deu-me suas dimensões. Aí o cientista passa para ele a informação do computador. O diâmetro, aquela esfera, era de 1.757,9096 metros. Ou seja, quase 1.800 metros. Quase 2.000 quilômetros era a dimensão do disco. O diâmetro, né? Lá do disco. Então aquilo ali cobria toda a cidade santa. Toda essa circunferência do disco, né? Que ele tinha só de diâmetro quase 2 quilômetros. A presença daquele monstruoso disco, totalmente silencioso e flutuando como uma frágil pluma, levou a escolta. Então os romanos ficaram tudo doidos, sacaram a espada para ver o que estava acontecendo. Então todo mundo se reuniu ali com a espada na mão, cercando ali as cruzes, né, para defender ali, para o que der e vier. Às 2:08 da tarde, segundo os cronômetros do módulo, o objeto oscilou ligeiramente, como se tremesse, e rapidamente em um arranque ascensional, que me atreveria a qualificar de majestoso, dirigiu-se na direção do Sol. Isso o cientista está falando. Ao alcançar o nível 180, 18 mil pés, cerca de 6 quilômetros de altura, voltou ao estado estacionário. Um alarido coletivo escapou das gargantas dos judeus, quando viram que o artefato começava a interpor-se entre o disco solar e a Terra, e começou a escurecer, como se fosse um eclipse solar. E o fez de leste a oeste, sempre considerada a observação a partir do Calvário e imediações. Em segundos, como uma precisão que me ressequiu, o formidável objeto tapou o círculo solar. Então, onde eles estavam ali, apenas onde eles estavam, naquela circunferência do disco, de mais ou menos 2 quilômetros de diâmetro, aquela parte ficou escura. Assim como o final do dia. É a visão que o cientista tem, mais ou menos assim, quando a noite vai chegando. Mais ou menos isso. E os raios solares passavam como se fosse uma coroa por fora, né? Dava para ver os raios solares, porque a coisa era só ali. O eclipse, entre aspas, só aconteceu ali. Exatamente ali na Cidade Santa, cobrindo toda aquela área ali.
O gigantesco cone de sombra sobre a cidade santa, a coroa, né, uma aura, né, foi formada, como eu acabei de falar ali. Ele fala aqui o seguinte, ele explica que não foi um eclipse lunar. É impossível ter sido um eclipse lunar. O que aconteceu ali foi realmente um disco que se interpôs entre o céu, entre o Sol e aquela população ali. Ele explica aqui, ó. Basta recordar que naqueles dias se registrava precisamente o plenilúnio, o que tornava o eclipse solar impossível. A Lua, às 2 horas da tarde de 7 de abril do ano 30, achava-se ainda oculta por baixo do horizonte oriental, por tarde oriental. Os astrônomos sabem, ademais, que um eclipse dessa natureza sempre se inicia pela face oeste do disco solar. Aqui, ao contrário, diz o cientista, o escurecimento do Sol se inicia pelo leste, ou seja, ao contrário do eclipse normal da Lua. Então ele diz, basta quem quiser pesquisar, que no ano 30, no dia 7 de abril, ou seja, no mês de abril, não teve nenhum eclipse lunar. Só verificar isso. Então, ele fala aqui, o cientista fala que aquela espécie de fortaleza volante, aquele gigantesco disco, né? Havia ficado ancorada a 18 mil pés de altura, mais ou menos 6 quilômetros, né? Com velocidade de deslocação, de 1.431 km por hora. Nos 45 minutos que durou o fenômeno das trevas, aquele objeto cobriu um total de 1.073,2912 quilômetros. Quer dizer, quase 1,5 km, né? Quase 1,5 km e pouco. 1,5 km e pouco. Sempre a uma altitude de 6.000 metros. 6 quilômetros, né? O diâmetro solar aparente correspondia a um arco, cujo valor aproximado era de 33 minutos a 10 segundos. Bom, ao completar-se o eclipse, que, insisto, só teve uma projeção puramente local, muitos dos judeus, quando ficou tudo escuro, né? Não estava totalmente preto, né? Dava para se ver algumas coisas, como eu falei, era como a noite chegando. A visão era mais ou menos essa. E eles ficaram todo mundo assustado. Uns saíram, uns correram, se esconderam e tal. E que ficaram ali foi justamente os saduceus, praticamente que o Caifás, aquele grupo do Caifás, exigia que eles ficassem ali. Então, muitos estavam inteiramente convencidos que tudo aquilo só podia obedecer a algum encantamento do crucificado. Eles falavam, pessoal, não, isso é coisa do crucificado aí, isso é a magia dele. Se não fosse um fenômeno celeste. Quer dizer, o que não era, né? Que não era um eclipse normal. Então o Caifás, o resto do conselho, estava ali pedindo para o pessoal continuar ali. Mas aqueles visitantes, aquelas pessoas comuns, foram saindo, com medo. O oficial romano, né, o Longino, fez um esforço
tremendo também para acalmar os seus soldados. Estava muito apavorado, todo mundo apavorado. 2h pouca da tarde. E tudo escurece. Um monstro lá de um disco tapando o sol. E esses fenômenos desse disco acontecem 3 vezes na saga, narrado na saga Cavalo de Troia. Acontece uma vez lá no Getsemane, acontece aqui, nesse momento, né, 2h pouca da tarde, e acontece também um fenômeno parecido, com movimentação de ventos e tal, tempestade, lá depois que Jesus Cristo morre, lá perto do túmulo dele, onde eles levaram no túmulo, né, que fizeram, de José de Arimateia, que ele ficou lá. Naquele momento ali também acontece uma coisa assim, que não é explicada ao final dos nove volumes que eu li. O que era aquilo ali? Realmente, eu não vi essa informação, essa explicação, até o volume 9. Foi até onde eu li. Não sei se depois eles fizeram o 10, o volume 10, 11, 12, que não fala mais sobre isso, mas que dá algumas informações, algumas explicações, e que eu não tenho esse volume, nem tenho interesse de ler no momento, né? E também não está em português, só em espanhol, até onde eu sei. Bom, mas aí acontece esse fenômeno, esse disco de quase 2 metros, 2 quilômetros de diâmetro, tampa o sol. Isso é narrado na Bíblia, mas a Bíblia não consegue, os evangelistas não conseguem dar uma informação maior, até porque não estavam lá. O único que apareceu depois, logo depois, o João, o evangelista João, vem com a mãe de Jesus. É assunto do próximo livro, do próximo vídeo, desculpa. É assunto do meu próximo vídeo. Então, o João vem chegando lá e pega também essa parte escura e tal. Mas os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, não estavam ali, né, para poder comentar sobre isso. Somente João, que vem chegando depois. Eu termino aqui esse vídeo pedindo a você, caso ainda não tenha feito, se inscreva no canal. É um botãozinho vermelho, uma rodinha vermelha que está ali no canto inferior esquerdo. Se inscreva no canal, ative a sineta para você ser informado quando eu publicar o próximo vídeo. E assim você ajuda o meu canal e me ajuda a continuar fazendo gratuitamente esses vídeos. Muito obrigado pela sua assistência. Gratidão profunda.